ser mãe, acho que é o cuidado e o amor mais genuíno que existe. Não tem como mencionar e nem mensurar o tamanho de um amor de uma mãe. A mãe, ela faz qualquer coisa para o seu filho estar feliz, e até muitas vezes se o filho está certo ou não. Eu acho que ser mãe é o amor mais puro que existe. Eu fui mãe muito nova, por opção. Então, assim, desde os meus 15 anos eu queria ser mãe. E aí até foi um pouquinho mais tarde, que foi com 19. Então, para mim, eu acho que é o maior universo que uma pessoa pode ter é vivenciar ser mãe. Eu não me sentiria completa na minha vida sem passar por essa jornada. Ai, ser mãe é ter que se desdobrar, né, para tudo. Tentar abraçar, dar amor para os dois, né, e tentar conciliar tudo. E é muito bom ser mãe, né? A gente aprende, né? E a gente aprende lá o que a mãe da gente falava, né? A gente achava que a mãe pegava no pé, que a mãe era ruim, não é não. Amor de mãe, acho que é a melhor coisa que tem nesse mundo. Ser mãe é o desejo de muitas mulheres. Quando criança, brincamos de boneca, aprendemos o cuidado com os irmãos, brincamos de escolinha. Mais do que isso, vimos o exemplo de mãe. Mas há quem diga que ser mãe, ter um filho, é uma imposição da sociedade. No Arquivo A de hoje, vamos falar sobre maternidade e desse que, sem dúvidas, é um dos maiores desafios da vida de uma mulher. Quando a gente pensa nesse desejo de ser mãe, tradicionalmente se fala de um instinto materno. E quando a gente pensa em instinto, a gente está falando de algo programado numa espécie que necessariamente vai ocorrer. Só que no caso do instinto materno, dá para pensar em instinto em parte porque biologicamente há uma série de mudanças no corpo da mulher, preparando-a para que ela possa aninhar, vamos dizer assim, um filho. Então, a formação da placenta, a produção de leite, os órgãos do corpo vão se realinhando para poder caber o bebê. Só que uma autora bem importante, como a Badinter, diz que esse desejo materno, a ideia de ser mãe, foi construída histórica e socialmente. Por quê? Na Idade Média, não se tinha essa noção de que crianças precisavam ser cuidadas de uma maneira a produzirem adultos mais saudáveis que pudessem viver melhor. É a partir, por exemplo, do Renascimento e até do século XX, quando surge, por exemplo, medicina mais fortalecida, psicologia, pedagogia, que foi se tendo maiores noções sobre maternidade, o que é cuidar de um filho. Viver a maternidade sempre esteve nos planos da Elisa. Quem a vê hoje feliz e realizada ao lado dos filhos, não imagina como foi complicado engravidar e encarar as 2 gestações em menos de um ano. As 2 gestações foram um pouco complicadinhas, né? Que eu tive a do Vitor eu tive infecção, tive que fazer no meio da gestação Papa Nicolau, né? Por baixa imunidade. E aí depois veio uma depressão pós-parto, e aí com 9 meses, quando veio a gestação do Pietro, aí eu tive ainda depressão, mas depois tudo ficou bem. A maior dificuldade dela foi descobrir que o primeiro filho, o Vitor Hugo, era autista. Desde os primeiros meses, ela suspeitou que tinha algo diferente com o filho, mas foi uma luta até identificar o transtorno do espectro autista. Foram inúmeras consultas com especialistas até o diagnóstico. Quando o Vitor estava com 6 meses, a gente percebia que ele não emitia os sons igual os outros bebês faziam, né? E aí ficava muito fixo em um objeto e gostava muito de objetos que giram. E aí a gente começou a ter um sinal de alerta, né?
A gente achava que ele era até surdo, né? Por isso ele não falava também, não emitia os sons. E aí a gente começou a investigação, levamos na fono, fizemos o teste do ouvidinho, mas deu tudo normal. E aí foi aí que a fono falou em respeito do autismo. A gente até então a gente não sabia o que era e como era. O medo e a insegurança inicial com o diagnóstico do autismo deram lugar a uma luta para ajudar o filho a conviver com o transtorno. E a família toda foi mobilizada. Não imaginava. Assim, eu tinha muito medo, né? Porque o amanhã pra gente é muito incerto, né? Então, assim, por isso que eu resolvi me preocupar nessa questão da independência deles, de ensinar a se vestir, escovar os dentes quando era pequeno, a questões do dia a dia mesmo, ensinar para ter essa independência, né? Como assim, a gente não sabe como que vai acontecer o amanhã, e aí eles são super independentes. O Vitor, ele acorda às 6 horas da manhã, sozinho, não precisa acordar, ele pega a van, vai para a escola, volta. O que a Elisa também não imaginava é que o Vitor Hugo falaria inglês. Desde os 4 anos de idade, o jovem demonstrava habilidade com o idioma mais falado no mundo. Tanto que há anos ele conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola de idiomas. Hoje, ele brinca e ensina o irmão Pietro. O CNA não é para só aprender o inglês, mas também ajuda para improvisar, para aumentar o seu inglês. E de acordo com o meu professor Hamilton disse que cada livro que eu faço vai ficar 10 vezes mais difícil, mas eu acho tudo easy, muito fácil. Beverage? I never heard of that. Nunca? Never. O que é isso? Bebida. That is tough. E é com o inglês que ele se comunica com pessoas de todo o mundo por meio de um canal que ele possui e também por meio de jogos virtuais. Vitor Hugo tem facilidade com o mundo digital e adora fazer animações. Mas o convívio social e o barulho excessivo são pontos sensíveis e que algumas vezes atrapalham o estudante. Eu começo a ficar louco. E às vezes eu tenho problema de estresse, quando eu fico frustrado, pistola. Fico um pouco nervoso às vezes. Isso. Às vezes eu perco o controle por causa de muito barulho e raiva que tem. E aí até o professor dele de matemática, ele fez um combinado com ele o ano passado, quando ele se sentisse que estaria muito som, ele levantaria a mão e aí todos os alunos perceberiam que o som estava mais, e aí começar a abaixar o volume em respeito, né, Vitor? E isso funcionou? Até que funcionou. O entendimento que agora a mãe tem e que contribui para a qualidade de vida do Vitor Hugo é compartilhado na Associação de Pais do Espectro Autista de Ubatuba. Há 9 anos, Elisa e outras mães, como Andréia, fundaram a APEAL para trocar experiências e conhecimento. O grupo de ajuda cresceu tanto que o trabalho é feito em um local próprio, o Espaço Acolher. E é aqui que esse outro Pietro, filho da Andréia, frequenta semanalmente. Ele passa por terapias com psicóloga, psicopedagoga e fonoaudióloga. A mãe conta que o caminho até aqui foi longo. Afinal, somente aos 7 anos de idade, o diagnóstico do transtorno do espectro autista do Pietro foi confirmado. Quando eu descobri que ele era autista, eu tive um alívio, porque eu falei, a partir de agora eu posso ajudar o meu filho. Então, o que mudou foi isso, que a gente foi buscar os atendimentos realmente para ele poder aprender a socialização, a comunicação, que era muito difícil, e a partir daí foi o que aconteceu, a gente ajudar ele. Eu mais aprendi do que ensinei, né? A cada dia eu aprendo até mais com ele, né? Então, a minha preocupação era essa, de poder estar ajudando o meu filho. A preocupação em entender e ajudar o filho tem uma explicação e também a compreensão de todas que somos mães. Eu falo, né? A gente não vai estar aqui para sempre. Então, assim, o meu maior medo é isso. É eu ir embora e deixar meu filho.
Então a minha preocupação é preparar ele para o mundo, né? Porque ele é muito grudado. Onde eu tô, ele tá, quer estar junto. E assim, isso passa muito pela minha cabeça de saber o de amanhã, né? Não que a Melissa também não precise de mim, né? Que, ainda mais agora que a gente está em investigação se realmente ela é autista, mas eu falo que o dela é um grau mais leve, né? Ela tem mais um entendimento, ela tem as dificuldades do autismo também. Mas eu penso, a minha maior preocupação é essa, em deixar. Essa é a minha preocupação. Nessa caminhada, a Andréia e a Elisa encontraram muitas pessoas dispostas a ajudar. A Gisele e o André são pais de autista e, desde que identificaram o transtorno no filho mais novo, se comprometeram a lutar pela conscientização, a inclusão e a socialização dos autistas. Eles fundaram uma ONG em Valinhos, no interior de São Paulo, a Balão Azul, e hoje também estão em Ubatuba, na APEAL. A APEAL hoje desenvolve um trabalho com os pais, capacitando os autistas e atendendo eles, né? Fazendo um trabalho social muito grande, né? Com cesta básica, as famílias mais carentes aqui da nossa APEAL, as mediações frente à educação, à saúde também. É um trabalho muito grande, né, levando à inclusão, mostrando que o autismo não é um bicho de 7 cabeças, que a gente coordenando bem, fazendo um trabalho humanizado, a gente pode aí atingir um desenvolvimento muito grande e praticar a real e verdadeira inclusão. A gente faz já reuniões mensais com os pais para trocar experiências, porque isso foi uma das coisas que eu senti muito a falta, porque sempre parece que você só está vivendo, só você que vive aquilo. E aí, a hora que você vê que outro pai tá narrando histórias que você já viveu, você fala, espera, eu não estou sozinho. Então, uma das coisas de mais importância é acolher a família. Ela saber que ela não está sozinha nessa caminhada. E quando a gente faz essas reuniões e vê que podemos capacitar esses pais, porque eles vêm com muitas dúvidas, com muitas questões que, sendo sanadas, eles aplicam em casa e pode fazer a diferença no dia inteiro da família. O acolhimento faz toda a diferença na vida do Pietro, da Andréia e na casa da família. Foi com um trabalho conjunto que, aos poucos, ele começou a desenvolver a fala, a criar vínculo com outras pessoas e a conviver em ambientes diferentes. Quando ele era pequeno, a gente não conseguia ir à praia. De jeito nenhum, a gente não ia à praia, porque lá é um lugar que tem muitas informações, né? O pai dele pega onda, então o pai dele sempre levou, nem que ficasse um pouquinho, para poder ele aprender. E ele foi insistindo, que hoje ele ama a praia. Hoje ele pega onda, e ele só quer ir em praia onde tem onda. Onde não tem onda, não adianta. Aonde não tem onda, ele gosta de ir, que tem as tartarugas, porque ele é apaixonado por tartarugas. Então, assim, hoje ele interage mais. Eu fiquei sabendo que você gosta também das tartarugas. Tartarugas. E fala pra mim, onde que você gosta de ir pra ver bastante tartaruga aqui em Ubatuba? Gosto de tartaruga por Jotamar. Tem muita tartaruga lá? Sim. Mas hoje é bem melhor, porque ele como hoje ele fala, ele entende mais, então a gente conversa bastante, eu preparo ele bastante nos lugares onde a gente vai, o que vai ter, o que não vai ter. Mas a gente tem muito cuidado de chegar no local e ver que ele não se sente bem, então a gente vai embora. Infelizmente, uma barreira que as mães com filhos autistas ainda enfrentam é o preconceito. Eu tenho algumas situações que eu viro uma leoa, tem algumas situações que eu viro as costas e saio, porque às vezes não adianta você tentar explicar para aquela pessoa. Porque é o que eu falei, a sociedade ela não está preparada e ela não quer se preparar. Diferente da síndrome de Down, que tem as características visíveis, o autismo ele é uma deficiência invisível, né? Então, por mais que o seu filho tenha o autismo leve e tenha suas características particulares, que não é evidente, quando você fala que existe um diagnóstico, a pessoa já vai automaticamente procurar o que a pessoa tem, entre aspas, de defeito ou faz de errado. E aí vem a frase, nossa, mas não parece autista. Os desafios da maternidade são inúmeros, constantes.
E a maternidade de um filho autista não é diferente. Eu aprendo que a gente não deve falar coisas que não vai poder cumprir. Com ele é assim, se a gente for falar para ele, tem que cumprir, porque se não cumprir é bem complicado, no momento que eles entram em crise. Eu aprendo que a gente realmente tem que ter uma rotina mesmo, seguir uma rotina, os horários, eu aprendi muito com ele isso. E o amor verdadeiro, porque eu vou falar, eles têm um amor que é impressionante. Eles se apegam numa pessoa e quando eles não gostam é porque algo tem. Eu tive que me desconstruir como mãe e me construir mãe de autista. Isso é uma coisa que todas as mães têm que fazer. Eu tenho 4 filhos, os 4 foram tratados iguais. O que eu fazia com o Miguel? Eu entendia a limitação, mas não deixava ele fora da condição. A gente não dá tudo para eles, né, para eles aprender a pescar, mas tenta dar o amor maior que eu tenho assim dentro de mim, é tudo que eu dou para eles. Você é uma obra-prima que ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. A descoberta da gravidez é um momento mágico para a mulher. É uma variação de humor, a cabeça fica a mil, a gente faz 1000 planos imaginando como que é a criança, como que vai ser a nossa vida daqui para frente. Hoje a gente está aqui com a Luciane, que está grávida de 8 meses e vai contar um pouquinho para a gente, né, como é que foi descobrir que era uma menina, Luciane? Foi um presente de Deus, eu falo, né? A Maria Alice está chegando, 8 meses já. Ainda não, a gente não acredita, né? Nossa, eu tô grávida de uma menina. Mas eu acho que Deus, Ele me deu a Maria Alice mesmo para eu poder aprender com ela, para eu poder ser para ela, como eu disse para você, a heroína dela. E para mim é só felicidade. Então ela nunca deixou ninguém ver, nenhum dos médicos. Então eu tive que fazer o exame de sangue para descobrir e eu dei a missão para minha irmã, que é a minha irmã Luana, para ela dizer, né? Para ela revelar pra gente. Eu falei para ela, olha, você vai ficar com essa missão, ela aceitou, e faça do jeito que você quer fazer. E aí, como que foi essa revelação? Meus familiares estavam aqui em casa e ela colocou dentro de uma caixa uma capelinha e uma Nossa Senhora Aparecida. E no manto da Nossa Senhora Aparecida estaria a cor azul se fosse homem e rosa se fosse mulher. E aconteceu que tocava a música, né, aquela música da Joana, e na parte que falava e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Tocou 2 vezes, na segunda vez, eu e meu marido, a gente colocava a mão nessa caixa e levantava a capelinha com a Nossa Senhorinha dentro, né? E aí eu e meu marido, na segunda vez, quando eu levantei, eu vi que era um manto rosa. Aí eu só pulava, eu acho que eu não sei se as pessoas ficaram nervosas por eu estar pulando. Preocupadas, porque eu pulava demais, aí meu marido, não pode pular desse jeito, mas eu pulei mesmo, porque Deus já tinha revelado em sonho pra mim, então era como se assim, não que eu tinha preferência, eu não tinha preferência, né, mas o sonho de Deus, ele estava se realizando ali, se concretizando ali. Maria Alice vai crescer conhecendo Nossa Senhora, com né? certeza, com toda certeza. No entanto que
Quando eu, desde a primeira gestação até essa, eu não mudei o nome. Eu mantive Maria Alice ou Miguel, né? E eu sempre falava para Deus assim, para Nossa Senhora, independente do nome de filha que eu tiver, eu quero que tenha Maria por causa da Virgem Maria. Essa é a segunda gestação da Luciane. Na primeira vez, o embrião não se desenvolveu e ela perdeu. Mesmo com o medo e a insegurança, ela engravidou novamente e agora vive a expectativa de ter a Maria Alice nos braços. Mas eu acho que vai ser a melhor coisa, assim, que aconteceu na minha vida, o que vai acontecer. E o principal de tudo, né? Eu vou aprender, acho que eu vou aprender muito com ela. Eu vou amadurecer muito com ela. Era um sonho muito grande, até porque eu não fui criada pela minha mãe, eu fui criada pela minha avó, mas isso não me fez não querer ser mãe, até porque a minha avó, ela foi e ela é, tipo assim, o exemplo de mãe a ser seguido que eu tenho é a minha avó. Quem também tem na avó o exemplo de mãe a ser seguido é a Isabelle. Foi a Maria Aparecida, avó materna, quem criou e cuidou da universitária desde os primeiros momentos de vida. Ela literalmente foi mãe em dobro. Ela foi minha companheira. Companhia que eu não tive nem das minhas filhas, porque minhas filhas eram as três juntas. E ela era sozinha, eu e ela. Ela foi sempre a companheira da avó? Ela foi sempre minha companheira, para tudo, para ir nas lojas, para viajar, tudo era nós juntas, né, filha? É bom. A senhora acha que como é que foi assim, alguma diferença de quando a senhora foi mãe, né, das suas filhas e mãe da Isabelle? Ah, teve bastante diferença. Mesmo porque quando eram minhas filhas, as três eram diferentes, as duas eram gêmeas. Aí, menos de 3 anos, eu tive a caçula. E elas cresceram junto, então você não tem tempo, é muito pouco. E aí uma faz companhia para a outra, você não se sente muito necessária, então você cuida dos afazeres. E ela foi diferente, daí eu tinha mais tempo para ela, aí ela chamava mais atenção, eu era a companhia dela, então era vovó, eu ia. Vovó, eu ia. Então, foi bom. É muito estranho, porque, tipo, eu sei que era minha mãe e tudo o resto. Eu tenho até um relicário com a foto dela, mas é que, tipo, eu não sei, é uma coisa muito diferente, porque por mais que seja a minha mãe e que eu saiba que se ela estivesse aqui eu teria um sentimento muito forte por ela, ali é, tipo, uma outra pessoa que eu não cheguei a conhecer, sabe? É uma coisa, eu não sei, é muito difícil de explicar. Porque eu tenho um sentimento por ela e é muito estranho sentir saudade e falta de alguém que você nunca teve, mas eu sinto um pouco disso, mas é muito abstrato, sabe? Tipo, o tangível mesmo foi o que eu vivi aqui com a minha avó, com a minha família, enfim. Então é que eu falei, você não teve a presença da sua mãe, então você pode ter sentido falta de mãe. Saudade não, porque como você mesmo falou, não conheceu, né? Então... Mas também, ela também não tem falta de mãe, ela tem a mãe. Ela tá presença, porque falar mãe, né? A palavra mãe é forte, né, filho? E vó é a segunda vezes. Exatamente, a avó é mãe 2 vezes, exatamente. A avó materna conta que sempre explicou para Isabelle que a mãe dela tinha ido morar no céu. E foi por meio de fotos, vídeos, diários e lembranças da família que ela manteve a presença da filha na vida da neta. As lembranças são tão fortes que hoje se tornaram parte do sonho da Isabelle. Como eu não cresci com a minha mãe aqui, eu acho que tudo o que eu podia ver dela, eu via. E é sempre assim, tipo, os diários, vídeo, foto, tudo. Eu tentava consumir o máximo possível, porque parecia que todo mundo conhecia a minha mãe, menos eu conhecia. E aí eu queria conhecer o máximo possível dela. E uma das coisas que eu adorava era ver o vídeo de casamento dela. E das minhas filhas também, mas o dela também. Eu amava o vestido dela e tudo. Então, tipo,
eu acho que eu cresci muito vendo essas coisas e sempre que eu ia em casamento eu acabava relacionando um pouco, então acabou que eu cresci com uma paixão muito forte de casamentos. E é uma coisa com a qual eu quero trabalhar. Eu sempre fui apaixonada por noivas e a minha avó mesmo falava que a minha mãe se sentiu uma princesa, que ela não queria tirar vestido de noiva. E eu sempre fui assim, quando eu era daminha. E aí agora eu quero muito trabalhar com isso e realizar o sonho dessas pessoas, também das noivas. E a gente reproduziu essa foto comigo várias vezes. E fiz lá na casa dela, a gente ia lá, montava a árvore de Natal e até 6 anos eu fiz foto dela aqui. Olha que bacana. Sabe, eu queria viver aquela... Que a mãe dela amava Natal, a mãe dela era apaixonada pela casa dela. A emoção de falar da filha Isabel, que faleceu logo após o parto da Isabelle, ainda é grande. A Maria Aparecida conta que, na época, a filha não relatou problemas durante a gravidez e que também não teve informação sobre o que ocorreu no parto. O médico não me explicou se foi demorado. A única coisa que eu acho que foi assim demorado, que após ela sentir as primeiras dores até o parto, foi muitas horas. Porque a gente internou ela em torno de meia-noite do dia 15 e a Isabelle só nasceu 9h30 da noite, dia 16. Então foram muitas horas. Nas primeiras semanas foi bastante difícil para mim. Foi difícil mesmo. Mas aí depois eu fui superando. Eu tinha que ficar em pé para cuidar dela. E aí não sobrava tempo para me pensar. E era bom, porque não... Não tinha como deixar a peteca cair, né? Não tinha. Que estar sempre firme. Eu tinha que estar sempre firme. Aí eu estava limpando uma casa, e eu já estava preocupada que ela tinha que amamentar, dar mamar para ela, amamentar, não, dar mamar, trocar uma fralda, dar banho, dar papinha. Aí chegou no tempo da papinha. Os cuidados com o pré-natal são fundamentais durante a gestação. Isso porque se algum problema for detectado, ele precisa ser tratado o mais breve possível, tanto para a saúde do bebê quanto para a saúde da gestante. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2019 a 2021, houve um aumento de 77% na mortalidade materna. Em 2021, no auge da pandemia de Covid-19, a cada 100 mil nascimentos, 107 mulheres morreram. Em 2019, essa proporção era de 55 mortes para cada 100 mil nascidos. Essa médica obstetra, especialista em gravidez de risco, explica os problemas que podem levar à morte materna e também o que pode ter contribuído para esse aumento nos últimos anos. Eu acredito que uma sobrecarga, a pandemia piorou também um pouco isso. Por quê? Muitas pessoas foram demitidas, então muitas pessoas sem poder, de repente, partir para uma clínica particular ou convênio. Então, assim, o SUS ele é ótimo, mas ele realmente está sobrecarregado. Às vezes, com a sobrecarga do serviço de saúde, né, principalmente da unidade do Sistema Único de Saúde, realmente, às vezes, ocorre a gente precisa estar atento, né, aos sinais e sintomas que de um dia para o outro pode mudar. De repente, uma gestante começa a apresentar alguns sinais e sintomas de pré-eclâmpsia, então ela começa a ficar edemaciada, a pressão começa a subir, com isso os exames começam a alterar, e tudo isso também pode ter risco não só para o bebê, mas como para a mãe também, aumentando a mortalidade materna, além de outras doenças, né? Então, assim, acho que o mais comum, seria a pré-eclâmpsia, né? A hipertensão, que a gente fala bastante,
Mas também entra a diabetes numa gestação, uma trombofilia que a pessoa já tenha ou possa adquirir durante essa gestação, aquelas pacientes de alto risco que têm aqueles abortamentos recorrentes, então elas são uma gestação de alto risco, onde a gente tem que entrar com aquela injeção para afinar o sangue, então durante toda a gestação, até 6 semanas após parto. Então são todos casos individualizados, mas que a gente vai ter que ver e começar desde a primeira consulta a investigar. Então por isso tem que saber realmente o histórico dessa paciente. Depois de perder 2 gestações, a Bruna encarou a 4ª gravidez. Mãe de um jovem de 16 anos, ela queria um segundo filho. Mas, por causa do histórico, resolveu procurar um acompanhamento particular especializado. Eu tomo as injeções todo dia, né? Tomo AS, tomo cálcio, bastante vitamina, muita vitamina ela me passou. Coisa que na outra eu não tomava. Então, a vitamina B12, vitamina D, cálcio, AS. Então, já assim, uns cuidados bem prolongados, né? Além de comer de 2 em 2 horas, para minha neném ganhar peso, porque ela não é um nenenzão, né? Nenenzinho petitico, mas assim, totalmente diferente. Tem um gasto a mais que vale a pena, entendeu? Uns cuidados a mais. Totalmente diferente do menininho que eu perdi. Questão dos exames, né? Para você descobrir o que você tem, pede um pouco a mais, né? Então, nisso você, igual as vitaminas do corpo, né? Que ela pede para ver se tá faltando, ferro, que acaba querendo não SUS, nem não pede se não for de alto risco. Tipo assim, agora tem gente que chega no finalzinho da gestação no SUS, aí que vai para alto risco, aí já acaba pedindo esse exame, mas já aí dependendo já é tarde, entendeu? No meu caso do outro bebê já era tarde para se cuidar. Numa gravidez de risco, os cuidados desde os primeiros meses são primordiais. E vimos que ela tinha uma trombofilia adquirida e que aí a gente começou a tratar e a gestação está indo super bem, graças a Deus. Ela tem uma hipertensão, então a gente tem que realmente também tomar cuidado com isso. Sempre ela brincou até que fez muito ultrassom e realmente é isso. A gente tem que cercar de todos os lados, tanto com os exames laboratoriais quanto os exames para avaliar a oxigenação fetal, avaliar se a placenta está respondendo bem ou não. Então tudo isso é um conjunto de fatores. É uma responsabilidade, um neném que depende de você, é tudo para você, né? Então, em primeiro lugar, a gente se doa para eles, né? Então, ser mãe é tudo. Eu vejo pela minha mãe, que até hoje tá longe, mas tá ali. Em cima, cuidando, as filhas tudo criado, mas tá ali. É uma responsabilidade pro resto da vida que vale a pena. Principalmente quando a gente quer, né? A primeira, que eu era muito nova. Então essa eu vou curtir mesmo. Eu era muito nova, eu tive de 13 para 14 anos. A primeira gestação. Então essa vai ser como se fosse a primeira de novo. Então pretendo curtir bastante, bastante mesmo. Além de ser muito querida por todos, né? A espera de um filho é um momento único na vida de uma mulher. Mesmo que planejada, a gravidez requer conhecimento do que está por vir e cuidados além do físico, mas também emocional. E são justamente esses cuidados que são oferecidos no projeto social Colinho de Mãe do Santuário Nacional. Mulheres em situação de vulnerabilidade social, grávidas a partir dos 4 meses de gestação, são acolhidas e participam de encontros mensais com vários profissionais para aprender e tirar dúvidas sobre o momento que estão vivendo. O aprendizado porque a gente tem mães aqui de primeira viagem, de segunda, de terceira, de 10ª viagem, né? Que já tem mãe que tem 10 filhos e participa. Porque cada gestação
é uma gestação, né? E elas precisam do conhecimento. Por isso que a gente, cada mês, a gente traz um profissional, psicólogo, enfermeiro. Eu já conheci o projeto porque eu já trabalhei aqui no santuário, então eu já sabia que já existia o projeto para as mães. E aí eu fiz a inscrição e estou participando desde o 4º mês. Cada mês é uma palestra com um tema diferente. E é muito legal, porque hoje em dia com a internet, apesar de ajudar, é muita informação. Você não sabe o que de fato funciona, o que é verdade, o que é fake news. Então com as palestras a gente consegue esclarecer as dúvidas. Todos os meses, as gestantes retiram uma cesta básica e ao fim de 5 encontros, próximo do nascimento do filho, elas recebem um enxoval completo com roupas, cobertor, kit de higiene pessoal e itens para os primeiros cuidados com o bebê. Eu gostei das primeiras palestras, foi mais em relação à emoção, sentimentos. As primeiras que eu vim, eu gostei muito. E agora essas outras últimas que eu estou vindo é mais sobre amamentação, parto, cuidar do bebê, tudo isso agrega, né? Tem coisas que eu não sabia. É muito importante porque quando a adolescente chega, às vezes elas entram bem na questão da rejeição. A gente já fez um atendimento social quando uma das adolescentes vieram e falaram: eu já tentei me matar porque eu não quero essa criança. Aí você pensa que assim, ela não tentou nem fazer um aborto, ela tentou se matar pelo ato de estar grávida. Aí com o tempo, você vê ela curtindo a gestação, aprendendo que não precisa tirar nem a vida da criança, nem a vida dela, para começar a entender que o gestar mesmo, né, o ser mãe. É muito gratificante, porque a gente vê o amadurecimento delas, que assim, eu não sou mãe, mas eu falo que assim, a gente se sente mãe vendo ela se sendo mãe. Esse amadurecimento também é sentido pelas mães. A Sarita está na 3ª gestação e fez questão de voltar, já que os aprendizados do projeto deram segurança para ela e a família na chegada do primeiro filho. Foi maravilhoso, porque eu não tinha experiência nenhuma. Então, tudo que a gente aprende com os palestrantes é muito útil. Eu acabei tendo parto normal do meu primeiro filho e eu fui super tranquila porque eu já sabia tudo o que esperar. Na verdade, foi mais tranquilo para mim porque eu já fui achando, nossa, eu já sei o que vai acontecer, sei que vai doer, então já foi mais tranquila para o primeiro parto. Eu tive um parto humanizado. Então eu tinha chuveiro, eles forneceram a bola e a gente fez todo, como diz a médica, é trabalho de parto. Isso foi uma coisa que eu trouxe para as mães. Meu parto não foi demorado, porque eu fiquei me movimentando o tempo todo, seguindo os aconselhamentos daqui, o que ajudou o parto normal. Ser mãe é um aprendizado diário, porque, né, todos os dias a gente tem que ensinar, educar, cuidar. Não é fácil, é luta, mas é uma coisa muito gostosa. A gente recebe também muito dos filhos, né? A gente cuida e a gente recebe muito retorno deles, muito gratificante. Então, para mim é maravilhoso. É amor. Se o nascimento de um filho traz mudanças para a vida de uma mulher, imagine a chegada de 5 filhos de uma só vez. Essa é a realidade da Karina, que mora em Santos, no interior de São Paulo. A rotina na casa dela começa cedo. Às 6 da manhã, ela acorda os quíntuplos que estão com 8 anos. Cada um levanta e se arruma no seu tempo. Gabriela, Giulia, Melissa, Laís e Arthur. O único menino é também o mais preguiçoso para sair da cama. Mesmo assim, em pouco tempo, os irmãos se organizam. Eu também dou uma ajudinha, afinal, eles precisam ir para a escola. Na hora do café, lugar marcado na mesa para não dar confusão. No dia da nossa gravação, era também dia de carnaval no colégio. Cada criança escolheu a roupa e o calçado para a folia. Enquanto a Karina finalizava a organização das mochilas, as meninas me mostravam os bonecos, brincavam com a câmera e me ensinavam a língua de sinais. 7h40 da manhã, hora de seguir para a escola.
crianças se despedem do pai e partem para mais um dia. A gente voltou aqui para a casa da Karina, as crianças já foram para a escola. Agora ela está um pouco mais tranquila, né? Que as crianças já fizeram a rotina da manhã, vão ficar para a escola e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre como que foi essa gravidez e como que é, né, ser mãe agora dos 5. Queria que você começasse falando um pouquinho para a gente como que foi a sua gravidez, desde a descoberta de que não era apenas um, né? 3, depois 5, como que foi isso? Bom, foi bem assustador, né? Descobri que estava grávida e aí fazendo a ultrassom, a primeira ultrassom, né? Com aquela felicidade toda, aquela ansiedade. E aí chegando lá na primeira ultrassom, foi mostrado trigêmeos e aí foi aquela loucura toda, né? Loucura, eu fiquei muito nervosa, bem chocada com o que eu ouvi, porque eu esperava um bebê só e de repente 3. Meu marido muito assim feliz, porque ele queria 2 filhos. Vocês fizeram algum tratamento até para... Isso, aí voltando um pouquinho antes da descoberta, a gente ficou 5 anos tentando, e aí chegou um momento que a minha médica chegou para mim e falou assim, olha, Karina, no seu caso você vai ter que fazer uma inseminação e tal, porque você está ovulando pouco. E na época eu não tinha condições de fazer, então eu acabei desistindo de engravidar. E aí uma conhecida minha, né, da loja onde eu trabalhava, me indicou um médico falando que viu uma reportagem que uma senhora de 60 anos conseguiu engravidar, que ela também tinha, né, certas dificuldades, e me falou. E eu fiquei naquilo, né? Fiquei com aquilo na cabeça, vou, não vou, vou, não vou. Não quero, né, sofrer de novo, porque eu acabava sofrendo, enfim. 5 anos tentando, né? Aí eu fui nesse médico, ele viu os exames do meu marido, tudo ok. Viu os meus, pediu mais alguns. E viu que realmente eu ovulava pouco e que a parede do meu útero era fina demais. Então não segurava os óvulos que tinham. E aí ele me passou um medicamento, falou que 3 meses eu voltava grávida. E aí aquilo, tô 5 anos tentando, 3 meses eu vou voltar grávida. Acho que aí foi que eu relaxei a cabeça e deu certo. E aí no 4º mês eu voltei nele e realmente eu estava grávida. Então foi assim, né, essa descoberta. E aí voltando, fomos fazer ultrassom, deu trigêmeos e tal, tudo bem. Os planejamentos começam na cabeça, né, de tudo. E passou só um mês depois, eu tive que fazer uma outra ultrassom e aí sim apareceu o quíntuplos. E a gente nem sabia que existia. Enfim, eu fiquei bem chocada, fiquei bem paralisada, mas assim, muito calma. Falei, já tinham 3, agora tem 2, vamos que vamos. Os primeiros meses de vida dos 5 irmãos foram mais complicados. Foram várias internações. A Karina e o marido pararam de trabalhar para se dedicar aos filhos e foi preciso muita ajuda para dar conta de tantos gastos e afazeres. Eu costumo dizer que são etapas, né, e desafios diferentes. Lá foi aquela correria toda da rotina, não parar, um constante troca fralda, aprender a ser mãe, a cuidar de um serzinho ali, né, que eram 5. Hoje, a dificuldade, o desafio é a educação, né? Eles são gêmeos, mas eles são um indivíduo. Então, cada um ali é diferente um do outro. Hoje é mais o psicológico, né? Antes era o braçal ali, aquela coisa toda. Então, hoje o desafio é esse. Hoje, a Karina consegue trabalhar fora de casa, já que as crianças ficam na escola em tempo integral. Mas ela conta que muitas vezes esqueceu de cuidar de si mesma por causa dos filhos. Bom, eu acho que algumas mamães são assim, a gente acaba esquecendo da gente, ou a gente dá prioridade para os filhos. É o que acontece aqui. Então, às vezes eu acabo ficando para trás, mas sempre quando eu tenho um tempinho, até falo nas redes sociais, né, que a gente tem tudo, para a gente tirar esse tempinho para nós.
mulheres, né? Porque é muito importante a gente se olhar no espelho e tá bem, né? É você consigo mesmo, não os outros te apontando, ah, você tá com cabelo branco, hoje tá assim. Não, é você se sentir bem. E quando você vê as crianças, a gente viu, né, eles aqui com você, abraçando, falando que você é linda, falando que você é a melhor mãe, como é que você se sente? O que é isso pra você também? É de dever, assim, cumprir. Tô cumprindo ali meu papel, eu acho que muito bem, né? Eles são muito carinhosos, assim, a Gabriela é até mais. Qualquer momento, qualquer instante, ela tá abraçando a gente, ou eu, ou o pai, né, o Júnior. Ai, te amo. A gente tem isso, assim, sabe? Eu falo todo dia que eu amo eles, abraço, enfim, eu sempre tô com eles, assim. Então, isso pra mim, né? Nossa, não tem preço que pague isso tudo, né? Sem dúvidas, quem também está cumprindo o papel de mãe da melhor forma é a Karen, mãe do Cauã. Basta ouvir e sentir o amor que o menino demonstra a todo momento. Eu gosto do carinho, o amor que ela dá por mim. Tudo isso. A alegria que ela tem no rosto. Toda vez que eu olho na cara dela, tá com sorriso. Nossa, é minha vida. Eu faço tudo por ele. Assim, quando eu tava, né, quando eu sonhava com uma coisa. Mas hoje eu vejo que é muito maior, assim. Eu lembro que às vezes, quando eu era criança, às vezes até adolescente mesmo, eu falava assim, ai, porque amor de mãe é igual, o filho não tem diferença. Eu falava, até parece que não tem diferença, mas, gente, é um negócio sem explicação, assim. É um amor que transcende a vida. A Karen não gestou o Cauã por 9 meses, mas a espera durou mais de 4 anos. Ela quase desistiu da adoção, mas foi durante uma missa que ela foi tocada. Eu tinha acabado de falar que eu não queria, né? E aí eu tava, dia 23 de agosto, que era um domingo, eu fui na missa aqui perto da minha casa, eu ia todo domingo de manhã. E naquela semana tinha sido o encerramento da Semana da Família. E aí o padre Rodrigo, que era o padre aqui da paróquia, ele fez uma homilia muito bonita, falando de José, falando não posso lembrar. Falando da família, da importância da família, né? E aí eu levantei e fui comungar. E aí naquela intimidade mesmo, naquele meu momento, eu falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração melhor do que eu. O Senhor sabe tudo que eu carrego dentro de mim. O Senhor sabe o que está faltando na minha vida. Falei, completa a minha família para mim. E aí eu comunguei. Acabei minha missa e fui embora. No dia 24 de agosto, meu telefone tocou. 2 horas da tarde. E aí a assistente social lá do fórum ainda falou para mim assim, nossa, foi difícil te achar, porque quando eu entrei na fila de adoção, eu trabalhava num lugar e eu já não estava trabalhando 5 anos depois, eu já estava trabalhando em outro lugar. E aí ela falou para mim assim, aí, você ainda quer? Eu tinha acabado de falar para minha mãe que eu não queria, né? Daí eu, acho que eu quero. Aí ela falou assim, olha, você foi ver um menino há um tempo atrás, né? Por que você não ficou com ele? Daí eu falei pra ela, falei, por causa dos irmãos e tal. Ela falou, eu achei que fosse por causa da cor. Eu falei, não, eu não fiz distinção de cor. Aí foi onde ela falou, olha, tem um menino lá, ele tem 11 meses, você quer vir aqui pra gente conversar? Eu falei, quero. A hora que eu desliguei o telefone, eu já comecei aquela tremedeira, aquele desespero. Aí eu entrei na sala da minha colega de trabalho, aos prantos, eu falei pra ela, Gabi, meu filho chegou. Daí eu preciso ir lá no fórum, eu tô sem carro. Ela, não, a gente vai arrumar um carro. E aí eu fui até o abrigo e essa minha amiga foi dirigindo. Quando eu cheguei lá, o Cauã tava num carrinho de bebê, ele tava comendo. E aí eu cheguei perto do carrinho e eu abaixei. Quando eu abaixei, ele se jogou. Ele pegava eu pela blusa assim, ele deitava. Eu falei, é meu. Não tinha, assim, explicação, sabe?
Ai, que delícia. A adoção sempre foi uma constante na vida da Karen, tanto do lado materno como do lado paterno da família. E é com essa mesma naturalidade que ela lida com os questionamentos do Cauã. Toda hora surge uma adaptação, uma pergunta nova. Ele passou pelas fases das perguntas, né? Ele sempre pergunta muita coisa, mas sobre cor. Mãe, por que eu sou marrom e você é branca? Uma vez ele falou isso pra mim. Aí eu vou sendo lúdica. Nesse dia eu falei pra ele, filho, porque Deus gosta de todas as cores. Eu falei, Deus quer o jardim, nós somos o jardim de Deus, eu falo pra ele. E o jardim, quanto mais colorido, mais bonito. Um dia a gente tava no mercado e aí ele falou pra mim assim, mãe, você não é minha mãe de verdade? Aí eu falei, filho, belisca aqui. Aí eu falei, a mãe é de verdade. Nossa, de verdade. A mãe não é de brinquedo, a mãe é de verdade. O Cauã nasceu prematuro, precisou ficar na incubadora e viveu em um abrigo até os 11 meses de vida. Toda essa história está registrada nesse livro, que foi cuidadosamente feito pelas tias do abrigo. E ele é um milagre, porque ele nasceu muito prematuro. Ele nasceu com 1 quilo. Quando ele desinchou, ele foi para 920 gramas. Ele era um bebê improvável, que eles falavam no hospital. E ele lutou o tempo todo, né? Agora tá aí, saudável, graças a Deus, não tem mais nenhum problema. A gente monitora algumas coisas, mas só por monitorar. Chegou então a ficar na UTI? Ficou 2 meses na UTI neonatal. E eu sou muito grata, eu falo sempre isso, que eu sou muito grata a todas as pessoas que participaram disso. Eu sou grata à cogenitora dele, que cedeu a vida, eu agradeço a ela todos os dias, eu rezo por ela. Eu sou grata por ter encontrado com ele, eu sou grata pelas tias que cuidaram dele. Então, assim, todas as vezes quando a gente vai rezar, eu falo para ele, a gente tem que rezar por todas essas pessoas que fizeram a gente se encontrar. A maternidade é um aprendizado constante, um sentimento de culpa inerente e um eterno exercício de paciência. Mas quem disse que seria fácil ser mãe? E se te contasse que seria desafiador, você aceitaria esse desafio? Eu não tenho dúvidas de que essa é a melhor experiência da vida.